Fala galera, beleza? Professor Geografia, aqui para o canal Geografia, seu canal de geografia no YouTube. Compartilhe, curta e principalmente se inscreva. Carinha, estamos aí na nossa revisão Acelera Enem para Geografia, dentro do caderno Ciências Humanas. Para você fazer ali um bom aproveitamento aí dos seus estudos, veja todas as aulas anteriores, onde nós trabalhamos outros conceitos, como problemas ambientais urbanos, que é um foco aí do Enem nesses últimos anos. Tá? E também a questão que envolve urbanização, que também é um ponto-chave aí para o Enem. Olha, uma questãozinha muito show de bola, a pedidos, é uma questão que vai falar de conceito de urbanização. Tá? Então, uma questão de conceito, isso aqui é muito importante. Você entender os três principais conceitos de urbanização, que é função, rede e hierarquia. Tá? Você precisa entender esses três conceitos dentro aí da geografia urbana para fazer qualquer tipo de questão. E essa questão do Enem foi considerada aí na TRI uma questão difícil, tá? Porque ela traz aí a discussão de um conceito de urbanização, que aí ele, claro, vai se relacionar com outros, tá? Então vamos ler a questão e eu venho trabalhando esses conceitos com vocês, tá? Vamos ampliar e vamos mostrar outras possibilidades de aparecer essa questão no Enem. Então vamos lá. Ó, o Rio de Janeiro, cara, eu tô trabalhando aí com a capital fluminense. Tem sua projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, e na porção sul do estado da Bahia, e na Zona da Mata, e em Minas Gerais, onde, olha que ponto importante para a nossa discussão, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeira do Itapemirim, Campo dos Goytacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Então, o que a questão está falando? Que o Rio de Janeiro, a capital do Rio, ela influencia o estado do Rio de Janeiro e ela tem uma abrangência em outras localidades. No Espírito Santo, né, polarizando até a capital Vitória, chegando no sul da Bahia, né, e também ali disputando uma polarização em Minas Gerais com a capital Belo Horizonte. Se você perceber aqui, carinha, você não tem o quê? As cidades de São Paulo sofrendo influência do Rio de Janeiro. Então, todas as cidades ali do Vale do Paraíba, então eu posso trazer Guaratinguetá, Aparecida, Taubaté, essas cidades, elas vão ser o quê? Polarizadas por São Paulo. Tá, mas por que o Rio de Janeiro polariza essas cidades, São Paulo polariza as cidades que estão ali dentro do teu estado? Tá, por quê? Existe um conceito que se chama função. O que é a função? É aquilo que a cidade exerce. A sua principal atividade econômica, por exemplo, a sua função política, a sua função social. O Rio de Janeiro, ele abarca principalmente, né, a função de ser uma cidade que vai fornecer cultura, então os principais shows acontecem no Rio de Janeiro, as peças de teatro acontecem no Rio de Janeiro, ele é sede, né, da Rede Globo de televisão, né, e outros canais que também têm ali base fixa na cidade do Rio de Janeiro. E também, cara, o Rio de Janeiro é sede dos principais órgãos aí federais, né, e também estaduais. Então você tem lá o Banco Central, você tem ali a Receita Federal, você tem o Exército Brasileiro com base no Rio de Janeiro.
A questão da importância histórica também do Rio de Janeiro, que foi capital, tá? Então também tem essa questão, e também é uma cidade que vai fornecer bens e serviços, tá? Com destaque para a educação, para a área de saúde, tá? E também do entretenimento ligado aí ao turismo. São as funções. Quanto mais funções ela tiver, mais redes ela vai possuir. Então, mas o que é essa rede? São as conexões, tá? É o que conecta outros lugares à capital fluminense. Então, seria aqui, ó, as conexões. Então, eu tenho conexões materiais e conexões imateriais. Quando eu falo de conexões materiais, eu vou falar de rodoviário, ferroviário, hidroviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário. Imateriais, eu vou falar das redes de alta conexão, de alta velocidade, né? Fibra ótica, conexão de internet. Tá? Então, quanto mais funções, ela depende, tá, dessas conexões. Tá? E essas conexões elas vão ser criadas de acordo com o número de funções. Quando ela apresenta um número grande de funções, um grande número de conexões, ela tem um destaque na hierarquia urbana. Ela vai apresentar um destaque na hierarquia urbana. Por exemplo, o Rio de Janeiro, eu classifico a cidade como uma metrópole nacional. Uma metrópole nacional, uma cidade muito importante aí, tá? A cidade de São Paulo, ela tem várias funções e até mais funções que o Rio de Janeiro. Então, ela vai polarizar também uma vasta região, tá? Vai polarizar todas as suas cidades do seu estado, né? Polariza o Paraná, o Mato Grosso, Goiás, também Minas Gerais e o próprio Rio de Janeiro, tá? São Paulo é uma metrópole nacional? Sim, mas ela tem o quê? Um raio maior que a cidade do Rio de Janeiro. Ela vai também polarizar a América do Sul e até o Hemisfério Sul. Belezinha? Vocês entenderam? Ele vai trazer aqui várias questões. Traz, por exemplo, ó, várias cidades, tá? Angra dos Reis, onde você tem um polo turístico forte, onde você tem ali também que envolve a usina nuclear, você tem Volta Redonda com a CSN, Campos dos Goytacazes com os postos de petróleo, Vitória com a indústria alimentícia, tá? Então são cidades importantes aí, mas que não desempenham tantas funções como o Rio de Janeiro. Então o morador lá de Volta Redonda, se ele precisa ir num show, numa peça de teatro, que não vai chegar até Volta Redonda pela, né, não pela pujança econômica que ela apresenta, ele vai para o Rio de Janeiro. É a mesma coisa o cara de Vitória, a mesma coisa o cara de Angra dos Reis vai para o Rio de Janeiro consumir esse tipo de produto, tá? Então vamos lá, vamos analisar a questão. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado é frente pioneira? Não, né? Acabei de dar a resposta já. Frente pioneira seria o quê? Um bairro ocupa um local antes não ocupado. Com isso, né, passa-se o tempo, a infraestrutura chega até esse bairro e com essa infraestrutura você tem uma área comercial e outros bairros. Então esse bairro foi uma frente pioneira de expansão. Como nós tivemos aí numa outra escala o café no estado de São Paulo. Zona de transição também não é. Zona de transição seria o quê? Uma área urbana, uma área rural. Essa parte aqui do meio entre o rural e o urbano, eu posso chamar de rurbano. Não é rural nem urbano. Tem as características dos dois. Tá? Lá nos biomas, eu chamo isso de ecótone. É uma faixa de transição. Zona de conurbação? Também não é, né, cara? Conurbar é o quê? Juntar as duas manchas urbanas, né? Um entrelaçar da parte física da cidade. Então é como se fosse São Paulo e Guarulhos, por exemplo, tá? Você não vê uma definição entre as duas cidades, não fica claro que você mudou de uma cidade para outra por uma divisa, por exemplo, de uma área rural, tá?
periferia metropolitana. Eu posso pensar isso daqui como uma região metropolitana, e aí você tem uma cidade distante do núcleo irradiador dessa região metropolitana, e essa cidade, como ela está muito distante, ela está na periferia da área metropolitana. Vou te dar o exemplo como Jundiaí e São Paulo. São Paulo, região metropolitana de São Paulo, Jundiaí hoje pertence a essa região metropolitana, mas ela está distante, na periferia. E aí eu tenho aqui respostinha, cara, C, né? Região polarizada. O Rio de Janeiro polariza todas essas regiões por conta das suas funções, que leva a diversas conexões e coloca ele numa hierarquia acima dessas outras cidades. Belezinha, galera? Muitíssimo obrigado. Curte, compartilhe com seus amigos, divulgue com seus amigos aí do cursinho, do terceirão, né? Que você está assistindo às aulas de revisão do professor Jean Azevedo, tá? E ajude o canal a crescer. Muito obrigado.